Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A tia está com muita saudade de cada um de vocês. Espero que estejam todos bem. Louvamos ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Esperamos que a família esteja tudo bem e que nós possamos agora retirar um tempinho para aprendermos um pouco acerca do nosso Deus, amém? Então vamos orar junto com a tia Carol. Agora, queria que vocês parassem tudo o que vocês estão fazendo para que nós pudéssemos conversar com o nosso Deus. Então vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por esse momento, te agradecemos pela tua graça e pela tua misericórdia derramada sobre nós. Te agradecemos, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre nossas famílias. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, para que possamos cada dia mais aprender de Ti. Assim te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, como é que vocês estão? Como é que está aí esse tempo em casa, as aulas online? Então, nós que somos da Igreja Batista Regular no Alto Branco, estaremos agora com as aulas com cada professor de vocês. Então, a cada sábado, nós vamos estar colocando no YouTube da igreja a aula da semana, né? Então, vocês vão poder ter a aulinha com a professora de vocês. No caso de vocês, vai ser tia Raquel, tia Meire e tia Carol. Então, esperamos que vocês possam aproveitar esse tempo, né? Que vocês possam, de fato, tirar esse tempinho para aprender do Senhor. Se tiver dúvida, manda um áudio que as tias podem ajudar. Se você tiver algum pedido de oração, então a gente vai ter esse tempo juntos para que nós possamos aprender do Senhor. E a nossa oração é que vocês gostem desse tempo, que vocês valorizem esse tempo e que vocês possam aproveitar. Enquanto nós não podemos estar juntos, na igreja, nós vamos aproveitar esse meio que o Senhor nos providenciou, que é através desses vídeos. Vocês aí na casa de vocês e eu aqui na minha casa. Então, agora, eu queria cantar uma música. E aqueles que conhecem essa música, cantem comigo aí da casa de vocês, tá bem? E aqueles que não conhecem, podem meditar um pouquinho na letra. Ela é uma música muito bonita, que fala muito acerca do cuidado do Senhor conosco, E vai ser um pouquinho sobre o tema que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre o cuidado e o amor de Deus conosco. Então, vamos cantar? O título dessa música é Os que Confiam no Senhor. Vamos lá? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam a voz, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Amém. Louvamos ao Senhor, pois o nosso Deus é um Deus forte, é o Deus todo-poderoso, é o Deus que cuida de nós e é o Deus que nos concede todas as coisas. Sabemos que o Senhor nos ama e que Ele sempre tem o melhor para nós, mesmo que possa acontecer uma situação que aos nossos olhos não seja boa, Deus tem um propósito em todas as coisas e nós louvamos a Ele por isso. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho acerca do cuidado e do amor de Deus para conosco. Nós vamos estudar um pouco acerca de como esse amor do Senhor, ele se expressou na história de Moisés. Nós sabemos que o povo de Israel era o povo amado e cuidado pelo Senhor.
Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo. A Bíblia fala que o povo de Israel era a menina dos olhos do Senhor, era o povo amado por Deus, era o povo que Deus cuidava e que o povo qual Deus guiava. Então tudo começou com Abraão, lá no início, quando Deus prometeu para Abraão que faria de Abraão um grande povo, uma numerosa população, né? Então essa promessa foi passando para os descendentes, de forma que Deus prometeu a mesma coisa para Isaac e até chegar em Jacó. Jacó teve 12 filhos e dentre esses filhos de Jacó, continua-se, né, a geração do povo de Israel. Deus muda o nome de Jacó para Israel e confirma com Jacó essa aliança que foi feita lá no início ainda com Abraão, de que o povo seria numeroso e que teria-se uma grande nação. Então, o povo de Israel, que era o povo escolhido pelo Senhor, passou por uma grande fome. E foi necessário que esse povo eles se mudassem para o Egito. De forma que lá no Egito, o povo de Israel foi se multiplicando e multiplicando, de forma que se tornou um povo muito numeroso, uma grande população, né? Então, o antigo faraó era um faraó que beneficiava o povo de Israel por causa de José. Quem é que lembra da história de José, o qual seus irmãos o venderam como escravo, mas Deus também transformou esse mal em uma coisa boa e transformou José no governador do Egito. Então, esse novo faraó que veio após a morte do faraó anterior, ele não conhecia os feitos de José. E então ele começou a ficar com medo, porque o povo de Israel era um povo muito numeroso, era um povo muito grande. E ele pensou: se esse povo resolver declarar uma guerra contra nós, eles podem até nos ganhar, porque são um povo muito grande. E então esse faraó, ele resolveu de alguma forma tentar fazer com que o povo de Israel não crescesse mais. Então ele deu uma ordem para as parteiras, que quando as mulheres do povo de Israel fossem ter filhos, eles observassem se era um menino ou se era uma menina. Se fosse um menino, elas deveriam matar a criança e não deixar que ela vivesse, porque assim, na imaginação do faraó, ele estaria diminuindo os homens, que no futuro esses meninos iriam se tornar homens, que poderiam ser homens de guerra. Então, as parteiras, conhecendo acerca da fama do Deus de Israel, que era um Deus todo-poderoso, era um Deus que cuidava daquele povo, elas temeram fazer aquilo que o faraó estava mandando e resolveram que não iriam matar os bebês, né? E quando questionadas por Faraó, elas diziam que é porque as mulheres israelitas, né, elas eram mulheres muito fortes e que quando elas chegavam lá, elas já tinham dado à luz. E aí não tinham como dizer que a criança tinha nascido morta ou algo do tipo. Elas temeram ao Senhor e não fizeram aquilo que Faraó estava. Mas então, vendo o faraó que as parteiras elas não iriam seguir aquela ordem que ele estava dando, ele resolveu dar uma nova ordem. Ele ordenou às parteiras que lançassem no rio Nilo todos os bebês homens que nascessem. Mas aí, uma dessas mulheres do povo de Israel, sabendo dessa ordem do faraó, ela tinha tido um bebê que era homem, ou seja, era um menino, e ela ficou com medo que o seu bebê fosse lançado no rio para morrer. E aí, o que foi que ela fez? Ela pegou o seu bebê, colocou num cestinho e colocou no rio Nilo, de forma que quem encontrou esse bebê foi a filha do faraó. Olhem só o cuidado do Senhor em todas as coisas. Deus fez com que Moisés ele fosse achado pela filha de faraó. E essa filha de faraó, ela cuidou de Moisés como se fosse seu filho. E então, Moisés cresceu ali, né, naquele meio, cuidado pela filha de Faraó. E enquanto Moisés precisava ser amamentado, tendo em vista que ele era um bebê muito novinho ainda, quando foi lançado no rio, ele precisava de leite. E aí, como a mulher, né, que resgatou ele do rio, a filha do faraó, ela não tinha como amamentar Moisés, ela resolveu chamar uma das mulheres do povo de Israel para amamentar Moisés. E olha só, crianças, nós vimos mais uma vez o cuidado do Senhor, de forma que a mulher que foi escolhida foi Joquebede. Olha só que nome difícil. E Joquebede era a mãe de Moisés. Olha só o cuidado do Senhor.
Tudo isso porque Deus, ele tinha um propósito lá na frente para a vida de Moisés. Esse propósito nós vamos vendo, né, em aulas futuras, como foi que Deus, ele transformou todo esse mal em uma coisa boa. Olha só, vamos relembrar, vamos fazer aqui uma linha do tempo relembrando tudo que aconteceu. Entrou um faraó que não conhecia, né, a história de José, tudo aquilo que José tinha feito pelo povo do Egito. E esse faraó era um faraó mau que queria fazer coisas ruins para o povo de Israel. Mas Deus, que amava o povo de Israel, foi transformando todo aquele mal em coisas boas. De forma que as parteiras, elas não obedeceram ao rei e não mataram os meninos. De forma que a mãe de Moisés conseguiu escondê-lo por um tempo e depois resolveu colocá-lo num cestinho e colocá-lo no rio. E Deus preparou a filha de Faraó para achar aquele bebê, para cuidar daquele bebê, de forma que Moisés não viesse a morrer. E quando foi necessário uma ama, né, como se chamava, para amamentar o bebê, Deus fez com que a própria mãe de Moisés pudesse cuidar dele. Então, Deus, ele cuidou de todas essas situações, de todas essas coisas e fez com que tudo ocorresse de acordo com o propósito dele. Então, a palavra de Deus tem um versículo muito lindo que se encontra lá em Salmos, capítulo 56, versículo 3, que diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então, o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus que cuida de todas as coisas, ele é o Deus Criador e nada foge do seu controle. O Senhor quer que nós possamos estar confiantes de que ele pode todas as coisas, de que mesmo as coisas que aos nossos olhos não pareçam ser boas, elas estão no controle do Senhor. E ele quer apenas que nós confiemos nele. Então, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Que essa possa ser a nossa oração, que naqueles momentos na nossa vida que vierem situações difíceis, que vierem situações que nos amedrontem, que nos deixem com medo, que nós possamos estar confiantes no Senhor, pois Ele é o Deus que cuida de nós, Ele é o Deus que nos ama, que assim como Ele cuidou do povo de Israel em determinadas situações, como Ele cuidou de vários outros personagens na Bíblia, Ele também cuida de nós. Ele é um Deus que nos ama e que sempre tem o melhor para nós. Então, que nós possamos estar confiantes no Senhor, que a nossa oração venha ser para que nós possamos confiar cada dia mais no Senhor, pois Ele é um Deus que cuida de nós, Ele é um Deus que nos ama. E então, da mesma forma que Deus cuidou de Moisés, Ele também tem cuidado de nós. Mesmo que aconteçam situações que não pareçam ser boas, como por exemplo no caso de Moisés, Moisés poderia ter sido morto pelas parteiras, mas Deus não permitiu. Ele poderia, sei lá, ter se afogado naquele rio, mas Deus não permitiu. Deus colocou a pessoa certa para o encontrar. Deus fez com que a sua mãe pudesse lhe amamentar e cuidar dele até o tempo necessário. E lá na frente nós vamos ver também outros planos que Deus tinha, outros propósitos que Deus tinha para a vida de Moisés. E como o Senhor trabalhou na vida de Moisés. Então, que a nossa oração possa ser: Senhor, em me vindo o temor, me ajuda a confiar em Ti. Amém? Então, agora eu queria que todos fechassem os olhinhos para que nós possamos orar ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós Te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Te pedimos, Senhor Deus, que nos ajude a confiar em Ti, pois sabemos que o Senhor nos ama e que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a estarmos confiantes no Senhor. Assim Te oramos, em nome de Jesus. Amém. E agora, para encerrar, eu queria cantar uma outra música com vocês. Vamos cantar? Quem já conhece, canta comigo. Quem não conhece, ouve e medita um pouquinho na letra. Amém? Essa música, ela se chama Quem é Deus acima do Senhor, né? E aí nós já podemos pensar um pouco acerca dessa pergunta. Quem é Deus acima do Senhor? Não há Deus acima do Senhor, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus dos exércitos, Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Então, vamos cantar essa música e glorificar o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Diz assim, ó. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? É forte
proteção, Ele é a fonte de libertação aos que confiam no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Que possamos render glórias ao nome do Senhor em todas as situações da nossa vida, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Lembremos sempre, em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. Amém? Deus abençoe, tenha uma excelente semana na presença do Senhor, que Deus nos ajude a estarmos sempre confiantes no amor dEle e no cuidado dEle para conosco. Amém? Deus abençoe e que vocês possam meditar acerca de tudo que nós aprendemos hoje. Amém? Um beijo, a Tia está com saudade de cada um. E olha só, eu tenho uma sugestão para vocês memorizarem um pouco melhor essa história que nós aprendemos hoje, que é o quê? Eu queria que vocês fizessem um desenho contando alguma parte da história que nós aprendemos hoje. E aí vocês podem pedir para a mamãe ou para o papai ou para alguém tirar uma foto e manda para a tia ver como ficou o desenho de vocês. Pode ser?